Então vamos. Agora nós vamos falar sobre geografia. Nós vamos para a aula 2 de geografia e aí nós já vamos encerrar, tá? A gente encerra o capítulo de geografia hoje. Na segunda-feira, depois da nossa aula ao vivo, vocês já fazem aí então atividade avaliativa de geografia. A gente faz a correção e faz a atividade avaliativa de geografia. Vamos dar uma voltada rapidinho aí na teoria de geografia. Pega seu livro, vai lá na página 188, né? Então, nós falamos aqui na página 188 sobre o relevo, né? Então, o que é o relevo? O relevo são as superfícies variadas que nós encontramos aí na Terra, né? Então, o relevo é toda aquela paisagem que a gente às vezes observa, né? Então, às vezes a gente está observando uma paisagem, a gente consegue ver as montanhas, a gente vê locais que estão mais no altos, locais mais planos. Então, toda essa variação, né, nós chamamos de relevo. E aí, como que esse relevo ele acaba acontecendo? Como que essas variações, esses desnivelamentos vão acontecendo, né? Porque nós temos aqui a crosta terrestre e na crosta terrestre nós temos as placas litosféricas. E essas placas elas se movimentam. Então, às vezes, nessas movimentações, pode acontecer o quê, né? Elas podem chocar uma com a outra, aí às vezes acontece, né, os terremotos, pode acontecer os maremotos, nós temos também os vulcões, e aí nós chamamos esse agente, né, que gera aí o relevo de um agente interno, né? Então é uma forma aqui de movimentos tectônicos, o quê? E dos abalos sísmicos. Então esses agentes eles agem de dentro para fora da Terra. E aí a gente consegue aí, observar e encontrar os relevos. Os relevos, eles também a gente viu que eles não são estatísticos, eles não são estáticos, né? Eles não são sempre do mesmo jeito, ele pode acontecer variações aí com o tempo, ou alguns fatores que pode, trazer aí algumas modificações. Nós vimos também que os relevos eles podem ser ocasionados também por agentes externos. O que são os agentes externos, né? Externos, o que a gente classifica? São as chuvas, os mares, os rios, as geleiras, os animais, o ser humano. Ele também vai modificando aí a superfície terrestre e vai ocasionando aí os, os relevos, tá? Nós vimos aí as formas de relevo na página 190, você pode dar uma olhadinha aí para revisar. Quais são as formas de relevo que nós temos? Ó, serra, montanha, vale, depressão, planalto, escarpa, planície e oceano. Então, aí a gente consegue ter ilustração e ter uma ideia exatamente de como é cada um. Depois vocês fizeram alguns exercícios e hoje, então, nós vamos dar continuidade aí na aula de geografia na página 192. Então, faça a leitura da página 192. Eu já trouxe alguns grifos, mas vocês precisam ler, vocês sabem aí que é importante. Nós vamos para a atividade 26 e 27 e nós vamos falar sobre clima, tá? Então, a primeira coisa de grifo que traz aqui, ó. No dia a dia, identificamos pessoas que tratam clima e tempo como sinônimos, ou seja, o que são sinônimos? São palavras, né, que a gente muda a palavra, porém o significado da palavra é o mesmo. E aí, hoje eu trago aqui para vocês na aula de geografia que clima e tempo não é a mesma coisa. Então é muito comum a gente escutar, né? Ah, hoje o clima está frio. Nossa, hoje o tempo virou. Até tem uns exemplos aqui. Mas quando a gente pronuncia dessa forma, não está correto, porque clima e tempo não é a mesma coisa. Então vamos ver aqui, né, o que é tempo, né? Então nós temos até aqui no para lembrar, ó. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas em um determinado local. Pode mudar de maneira lenta ou rápida.
Então vamos lá. Hã, como que a gente pode gravar aí, né, para a gente saber exatamente o que que é o tempo, né? Então vocês vão sempre pensar assim, ó, o tempo é aquilo que a gente consegue observar, né? É quando a gente olha pela janela e a gente consegue observar como está o tempo hoje. Então, o tempo hoje ele está como? Ele está ensolarado? Será que ele está nublado? Ele está chuvoso? Está ventando muito? Sei lá, né, em outros países está nevando, está acontecendo uma tempestade. Então, quando a gente faz essa observação aí, né, do estado momentâneo da atmosfera, nós chamamos de tempo, ou seja, no momento agora, como que está, tá? Então, quando a gente vai relacionar a esse estado momentâneo das condições atmosféricas, nós chamamos de tempo, é o agora, é o que nós estamos vendo neste momento. Já o clima, nós vamos dar uma outra definição para ele, olha só. Clima refere-se à sucessão de tipos de tempo em determinado período. O clima, pessoal, diferente do tempo, o que que é como que a gente pode entender ele, né? O clima, ele é um conjunto, né, das condições atmosféricas que vão caracterizando as regiões, né? E esse clima, o que que ele faz, né, nas regiões? Ele acaba influenciando, no modo de viver daquele local, né? Quando a gente pensa em clima diferente de tempo, a gente pensa assim no estado atmosférico, né, como que ele vai estar ali por um grande tempo, né, um determinado tempo, assim, mas de muito tempo mesmo. Como que é a característica do tempo naquele local, como que ele é um tempo mais quente, um tempo mais úmido, só que não é uma coisa momentânea, né. Quando a gente pensa em clima, a gente pensa assim, como que realmente é o comportamento lá, atmosférico, o que que é esperado, né, daquela região, daquele local. Então eu vou dar um exemplinho para vocês aqui, para vocês ver se vocês conseguem entender a diferenciação, tá. Então vamos pensar assim, ó, se eu digo assim: "Nossa, hoje o tempo está chuvoso", tá. Quando eu falo assim, ó, hoje o tempo está chuvoso, então eu posso caracterizar, né, esse chuvoso, né, hoje está chovendo, olha, aqui chove. Eu posso caracterizar isso como tempo. Por quê? Porque hoje está chovendo, né? Eu só posso falar assim, nossa, aqui meu clima é chuvoso, quando assim, quando a característica do local, da cidade, né, da região, é sempre chuva. Então, que chove muito tempo, quase o tempo todo. Aí sim que eu posso falar: olha, o clima aqui é chuvoso, porque sempre está chovendo. Agora, se chove uma vez ou outra, ou só nos períodos ali determinados que a gente já espera, eu já não posso falar que o clima é chuvoso, né? Se está chovendo naquele dia, eu vou falar que o tempo é chuvoso. Então, é bom, é legal ficar clara essa diferenciação para vocês. Quando nós dizemos tempo, né, é agora. É agora, é no momento que nós estamos visualizando. Agora, quando eu falo clima, é a característica mesmo, do local, né, de como que essa característica, como que fala? Atmosférica do local em que a gente vive. E aí, nós já sabemos aí, né, que o nosso Brasil, ele possui, assim, uma extensão territorial muito grande. E por o nosso Brasil ser muito grande, ele vai ter do quê? Eh, Extensões climáticas também, eh, várias extensões climáticas e diversas, tá? A nossa diversidade brasileira aí, ela entra até nessa questão climática aí, porque nós vamos ter uma variação de clima bem grande aqui no nosso
Brasil, tá? Nós vamos ter uma diversidade climática. Então, até nisso, o nosso Brasil tem aí essas diferenças, essas particularidades. Então, a teoria traz para a gente aqui, nós estamos falando de clima, tá? Vamos lembrar? O clima é o estado atmosférico já determinado daquela região, tá? Como nós vamos caracterizar qual é o clima daquela região, certo? Agora, tempo é alguma coisa que acontece momentânea ali, que acontece naquele momento e passa logo. Pode mudar, né, de uma forma muito rápida, pode estar frio. Ó, essa semana mesmo, pode observar, tá bastante calor aqui, não é? De repente, o tempo muda e acontece o quê? Chove, né? De repente chove, para, fica calor de novo, abafa. Então, isso tudo nós chamamos de tempo, certo? Aí, clima, como é o nosso clima aqui da nossa região, é diferente ao que nós vamos aprender agora. Então, vamos falar sobre os tipos de clima aí, né, no Brasil. Olha aqui o que fala, ó. No Brasil, ocorrem os tipos de clima relacionados a seguir. Então, vamos ver quais são os climas que nós temos aqui no nosso Brasil, ó. Nós temos o clima equatorial. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Abrange a maior parte da Amazônia brasileira, é caracterizado por apresentar pequenas variações de temperatura durante o ano e é elevado os índices de chuva, tá? Então, o clima, né, equatorial, que ele fica lá na maior parte ali da Amazônia, como que é esse clima? A maior parte do tempo, né? Do tempo que eu falo é tempo de dias, tá bom? A maior parte do período do ano. Então, como que é lá, né? No clima equatorial? Como que eu vou caracterizá-lo? Então, o que acontece? Ele tem umas variações ali na temperatura, pode estar calor, pode estar mais frio, pode estar mais úmido, dá uma variada, só que lá o índice de chuva é elevado. Então, lá no clima equatorial, que fica com a maior parte lá na Amazônia brasileira, a chuva é elevada. Então, o clima lá é mais chuvoso, né? Se chove mais, certo? Aí nós temos aqui o clima litorâneo úmido. Vamos ver. O clima litorâneo úmido, ele compreende as proximidades do litoral, tá? Então ele fala aqui que ele começa lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e vai até o estado de São Paulo. Depois a gente vai ver o mapa para poder entender um pouco melhor, ok? E aí fica lá no litoral do Nordeste, do Recife, lá no Maceió, Aracaju. Então vamos ver como que é o clima lá. Chove principalmente no outono e no inverno. Então lá nessa região já sabe que o clima é assim, né? Que se espera que o quê? Que no outono e no inverno aconteça as chuvas, né? E o tipo de clima, as temperaturas são elevadas, ou seja, lá é bastante calor. Então, o clima litorâneo úmido é um local bem quente, né, com climas elevados e que acontece as chuvas lá entre o outono e o inverno, certo? Depois nós temos aqui, ó, o clima tropical. Vamos lá. O clima tropical, ele predomina na maior parte do Brasil. Falo novamente, já nós vamos ver o mapa. Como que ele é, né? Ele é caracterizado porque ele é quente e ele é semi-úmido, né? Com uma estação chuvosa, que é lá no verão. Então, lá no verão, ele fica semi-úmido, né? Porque ele fica com uma estação mais o quê? Chuvosa. E ele tem um outro período de seca, né? Que é caracterizado lá no inverno. Então, olha só que diferenciação aí no clima, né? Ele é quente, ele é semi-úmido, e aí no verão chove-se mais, né? Fica mais úmido, e lá no inverno, que a chuva vem menos, né? Ele fica o clima bem seco, né? Vamos na página 193. O clima semiárido. Vamos ver o que é clima
semiárido, ele fica lá no sertão do Nordeste ou do Nordeste seco. As temperaturas são elevadas, ou seja, é muito quente, e a chuva já ocorre em pequena quantidade e de maneira irregular. Então, lá no Nordeste, tá vendo? Já a chuva, o clima lá já não é esperado tanta chuva, é muito calor. Lembra que a gente lê alguns textos em português que fala aí sobre esse Nordeste seco, né? A vida difícil? Então, vamos ver o clima subtropical, ó. O clima subtropical, ele fica lá na região do sul do Brasil, com temperaturas mais baixas do que das outras regiões do país. As chuvas, elas são bem distribuídas durante todo o ano e no inverno pode até ocorrer uma queda, né, na temperatura, ó. Pode ocorrer queda de neve em algumas áreas dessa região, né? Então ela é mais frio. Então pode às vezes até acontecer aí de nevar. Pode acontecer, tá, pessoal? Não é uma coisa que acontece aí é, sempre. Vocês vão falar, mas aqui no Brasil neva. Pode acontecer, o que está falando aqui, ó. Pode ocorrer a queda de neve, tá? Vamos ampliar aqui um pouquinho mais para que se eu ampliar mais eu vou tampar, né? Mas olha no livro de vocês também o mapa. Vamos observar. Como que nós entendemos o mapa mesmo? Através da legenda. Vamos ver a legenda aqui para a gente poder fazer a leitura desse mapa? Ó, classificação climática segundo o controle de massas de ar, conforme Arthur Strarter. Não sei se assim se pronuncia, tá? Então, no mapa aqui nós temos a legenda verde, a amarela, um verde mais claro, vermelho e laranja. Aí nós temos aqui nessa parte verde, que é o clima equatorial úmido. Lembra? Ó, nós lemos sobre ele. Então, o clima equatorial úmido, olha como que ele é, olha onde ele fica, ó. Lembra que a gente falou da boa parte do Amazônia, ó? Amazônia, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará. Então, nessa região aqui, o clima é considerado equatorial úmido, tá? Como que caracterizou aí, né, esse clima equatorial úmido, né? Ele fala que tem uma variação de temperatura, né, durante o ano e tem mais índice de chuva, não é isso? Depois nós temos aqui em amarelo o clima tropical. Todos esses estados, nessa região aqui que está em amarelo, tá? Então vamos ver os estados, ó, Maranhão, Tocantins, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Mato Grosso, São Paulo, olha aqui, ó, Minas Gerais. Então nós estamos aqui, ó, no tropical. Vamos ver como que é o nosso clima. Então, nosso clima, né, que fala que predomina na maior parte do Brasil, ele é caracterizado por ser quente e semi-úmido. Então é esperado chuva onde? No verão. E a seca, né? Onde que é esperado ficar um clima mais seco? No inverno, porque aí quase não chove, né? Então fica aquele clima mais seco. Então é no clima tropical, inclusive o nosso estado, ó, estado de São Paulo, nós estamos aqui, nessa região amarelinha aqui. Depois nós temos o tropical semiárido, ó, vermelho, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, né? Ó, vamos ver o semiárido, qual que é a característica dele, ó. As temperaturas são elevadas e as chuvas ocorrem em pequena quantidade. Vendo nessa partinha aqui, então, que é mais seco, né? Vamos dizer assim. Depois nós temos quem? O laranja, que é o subtropical úmido. Subtropical úmido, vamos lá. Quem que está nele no laranja? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.
Aqui, ó, clima subtropical, ó. Abrange a região do sul do Brasil, ó. As chuvas são distribuídas o ano todo. Lá o clima, ele é um pouco mais, a temperatura, né? Ele é um pouco mais baixa do que em todas essas outras regiões. Nessa área aqui, ó, a temperatura é um pouco mais baixa. Então ele tende a ser um pouquinho mais frio, eles falam, né? E aí aqui que fala, as chuvas são bem distribuídas aqui também. E aqui eles falam que pode acontecer aí, né? Que é a região do sul do país que pode acontecer às vezes de nevar, né? Segundo a teoria aqui do nosso livro, tá vendo? Então nós temos aqui nossas regiões e nossas divisões aí climáticas. Até nisso nosso Brasil é diversificado, né? Nós temos uma diversificação climática muito grande no nosso país. Vamos então para a página 193, pôr em prática isso que nós aprendemos. Exercício número 1. O Brasil apresenta grande variedade climática. Pinte no mapa a seguir as características climáticas predominantes nas regiões brasileiras. De acordo com a legenda, lembre-se de que o exercício fornece apenas uma amostra da variação climática. Então, nós vamos olhar para aí. Vamos ver o vocabulário, ó. Regiões brasileiras, divisão realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utilizando como critérios os aspectos naturais, humanos e semelhantes. Então, vocês vão fazer a pintura desse mapa aqui com as cores da legenda, ó. Vermelho, laranja, amarelo e verde, tá? Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão voltar na página 193 e você vai olhar quem é que está de verdinho aqui na página 193. Olha aqui, ó, toda essa região aqui, tá vendo? Então, você vai pintar tudo de verdinho aqui, o equatorial úmido. Qual que é a característica aqui, né, dessa região, esse clima? Como que ele é? Quente e úmido, tá bom? Então, vocês vão pintar aqui, ó, tudo de verdinho, tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac, certo? Aí, nós temos o clima seco no inverno e chuvoso no verão, da cor amarela. Quem que é, né, que, que fica lá na cor amarela, ó? Vamos pegar aqui no mapa. Opa, aí tem que voltar. Ó, quem que tá? Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. São Paulo, Minas Gerais, que é aqui na região sudeste, né? Então, nós vamos pintar aqui, ó. Vendo? De amarelinho aqui. E o clima de inverno e frio clima de inverno frio e verão ameno. Aonde que fica isso, pessoal? Vamos ver o laranjinha aqui. Onde que está? Ó, aqui embaixo, ó. É na região do sul. Então, vocês vão pintar aqui, ó, o sul, tá? Todo aqui de laranjinha. E o que predominante, o clima quente e seco, ó, lá na região do Nordeste, né? O Nordeste aqui, ele já é mais seco, né? Olha só, ele aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já é mais seco aqui no Nordeste, né, pessoal? Então, vocês vão fazer essa pintura aí de acordo com a legenda, combinado? Então, vamos na página 195, né? Olha só. Em qual região do Brasil você mora? Pinte no mapa a seguir. Onde que nós moramos mesmo? Nós estamos na onde, pessoal? Aqui nós, ó. Ó o São Paulo. Nós ficamos na região sudeste, tá bom? Então, você vai pintar aqui a região sudeste. Então, vai lá, ó. Você vai pintar o sudeste aqui. Tique-tique-tá. Estamos aqui, certo?
E aí está perguntando, essa região, nós aqui no Sudeste, nós estamos no amarelinho, né? Lá na região que tropical. Essa região, ela é quente, ela é fria, ela é chuvosa ou semiárida? Semiárida. Como que ela é nessa região? Dá uma olhadinha na lei lá, o clima tropical, né? Como que é a nossa região aqui? Faz um X, certo? E aí, nós vamos aqui na página 196 e você vai definir o que é tempo e o que é clima. Então, vamos lá. Prof, me ajuda? Como que eu posso definir? Ajudo. Então, vamos pensar. Ó, o tempo, nós podemos colocar assim: ó, o tempo é um estado momentâneo das condições atmosféricas em um determinado local. Aí vocês podem pôr: tempo é o que observamos agora. Exemplo, pode colocar. O tempo pode estar chuvoso, ensolarado, nublado, né? Tá ventando, nevando. Agora está acontecendo isso na minha cidade, na minha região. Já o clima, né? Vamos lá, o clima, você pode escrever assim, ó. Clima se refere ao estado da atmosfera por um grande tempo, que caracteriza as regiões, certo? Então, ó, tempo, momento, agora, clima, por grande tempo, ele caracteriza ali a região como ela é. Espero ter te ajudado. Vamos na 4. Qual região do país em que o clima é semiárido? Qual região do país em que o clima é semiárido e que o clima semiárido é predominante? Então, qual que é a região do país que o clima é semiárido? Vamos lembrar o que é semiárido? Vamos voltar lá, ó, para a gente poder lembrar, né? O que é semiárido mesmo? Vamos voltar aqui, ó, semiárido. Ocorre no sertão do Nordeste ou Nordeste seco, onde as temperaturas são elevadas e chuvosas ocorrem em pequena quantidade de maneira irregular. Então, aonde que acontece isso, né? Que o clima é muito quente e pouco se chove. Vamos ver as opções que nós temos. No Pampa Gaúcho, lá no Gaúcho, no sertão nordestino, na Amazônia ou no litoral paulista? E aí, pessoal? Onde vocês acham que é muito quente e pouco se chove? Pampa Gaúcho, Sertão Nordestino, Amazônia Oriental ou Litoral Paulista? Opção A, B, C ou D? Pensa aí e responde. Feito isso, meus queridos, a gente encerra aqui, né? Nosso capítulo de Ciência e Geografia. Então, na segunda-feira, a gente já faz a correção e já faz a atividade avaliativa também. Combinadinho? Então, um grande beijo no coração de vocês, tá?